Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que definir é o que seria esse trabalho de um gás, tá? Vamos prestar atenção aqui, ó. Lembram-se que nós falamos aí das mudanças de estado de um gás. Como que seriam essas mudanças de estado? Dá uma olhada aqui, ó. Então imagine que você tem aqui o gás no estado inicial, seria esse daqui, ó. Opa, o que foi isso? Estado inicial. E aqui ele no seu estado final. Como que eu consigo fazer com que esse gás aqui ele sofra essa transformação? Ele sai desse estado inicial, onde que ele está aqui num certo volume. Então você tem o volume inicial que está marcado aqui do lado. Ó. Opa. Aqui, ó. Volume inicial. Claro que ele vai estar uma temperatura inicial, lembre-se aí das variáveis de estado, tá? E uma pressão inicial. Como que você interage com esse gás? Uma das maneiras aí, né, é por meio do calor, ó. Até aqui tá ilustrado aqui por meio de uma chama aqui, de uma fonte de calor, né? Então eu forneço calor para esse gás, nada mais é do que energia, certo? E aí eu interajo com ele e aí você percebe, né, que graças a esse êmbolo móvel, esse gás ele consegue ah, expandir dentro desse recipiente. Ou seja, essa expansão que é importantíssima porque nós temos aí o trabalho sendo realizado, tá? Então, na verdade, esse gás aí executa uma força, ó, dá para perceber aqui, ó, essa força aqui que ele está executando, certo? Então você tem, claro, essa expansão condiz com uma variação de volume, tá? Bom, se vocês recordarem da definição de trabalho, o que seria o trabalho de uma força? O trabalho de uma força nada mais é do que a força vezes o deslocamento, certo? Então vamos definir isso aqui, ó. Trabalho de uma força, usando o tal aí, é essa força vezes esse deslocamento aqui que ele chama de D. Como que a força aí é no sentido do deslocamento, né? Acho que dá para perceber aqui, ó. Força no sentido do deslocamento. O ângulo entre os dois vai ser nulo, portanto, aí o cosseno desse ângulo, zero, é 1. Então, o trabalho fica definido por isso. Só que é o seguinte, ó, eu posso definir essa força aqui, esse deslocamento, de uma outra maneira, tá? Porque se vocês recordarem do conceito de pressão, né? O que é pressão? Pressão, deixa eu colocar aqui do lado, pressão é igual a força sobre área, correto? Então esse gás ele está submetido a uma certa pressão aqui e eu posso falar que a força também vai ser o quê? A pressão vezes essa área, tá? Quem que está executando aqui no caso dessa transformação aqui, quem que está executando a pressão externa? Nada mais é do que a pressão atmosférica. Tá vendo? Olha aqui no desenho, a pressão atmosférica aí. E essa pressão atmosférica, obviamente, ela não se alterou. Nós temos aí, por exemplo, a nível do mar, uma pressão em torno de 1 atm, correto? Então eu posso pensar que você tem que, por exemplo, na situação inicial, uma situação de equilíbrio entre a pressão interna do gás e a pressão externa. E vai ser a mesma coisa aqui no final. Ou seja, essa transformação aqui, na verdade, eu posso interpretá-la como uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação à pressão constante, tá? E essa transformação é a preferida aí dos vestibulares, dos exercícios, depois vocês vão entender o porquê. Então, se eu substituir aquela relação que eu coloquei aqui, ó, trabalho é igual ao quê? No caso, a força aqui, né? Eu vou substituir pela pressão vezes a área vezes D, tá? Só que olha aqui, já está definido o que é a área vezes D aqui, ó. Nada mais é do que essa variação de volume. Então, no caso de uma transformação isobárica,
eu posso definir o trabalho desse gás como isso daqui, ó. Trabalho do gás, nós podemos falar aqui, é igual a pressão vezes a variação do volume. Isso vale para uma transformação isobárica. Transformação isobárica, tá? Por quê? Onde que a pressão vai ser constante e vai variar o volume. E, claro, varia também a temperatura desse gás, tá? Outras transformações, nós vamos ter o seguinte. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Para outras transformações, eita, deixa eu voltar aqui. Nós podemos ter aqui uma interpretação dessa maneira aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o gráfico de pressão por volume é muito importante? Então, a gente vai entender por quê. Ó, gráfico P por V, tá? Por quê? Como nós vimos aí, a variação do volume de um gás está diretamente relacionado com o trabalho. Toda vez que eu tenho uma variação do volume, eu tenho um trabalho. Pode ser tanto uma expansão, aí seria um trabalho positivo para o gás, quanto uma compressão. O gás sendo comprimido, ele está sofrendo um trabalho. Então, num gráfico desse daqui, toda vez que eu tiver algo desse tipo aqui, ó, que condiz com uma variação do volume, deixa eu fazer uma curva mais bonita, aqui, ó, eu posso pensar que eu tenho um trabalho sendo realizado, ó, tanto na compressão quanto na expansão dele. Então, eu vou falar aqui que a área é numericamente igual ao trabalho do gás, tá? Lembrando aí, ó, que para um trabalho positivo seria o quê? Uma expansão, uma variação de volume positiva. Um trabalho negativo, né, seria uma compressão. Isso é importantíssimo porque muitas vezes o exercício vai falar somente isso para você, tá? Tá. Então, trabalho, calor, nada mais é do que energia, certo? Mas percebam que eu já falei várias vezes para vocês, você não consegue variar somente uma das variáveis do estado do gás. Quais são as variáveis aí? Pressão, volume e temperatura, correto? No caso aqui, a gente deixou a pressão constante e vimos que tem uma variação de volume aqui, né? Se está variando o volume, consequentemente a temperatura, que nesse caso, nessa transformação aqui isobárica, ela também está variando. Então, ó, percebam que do estado inicial para o final, você tem uma variação de temperatura também. E aí, se eu pensar naquela interpretação microscópica desse gás, certo? Você pensar aí que você tem uma agitação das moléculas, opa, e essa agitação está aumentando, a agitação, o movimento, você também está aumentando, então, a energia interna, nada mais é do que energia cinética de todas as partículas do gás. Então, você também vai ter aqui uma variação da energia interna. Lembre-se que a energia interna está diretamente ligada à temperatura. Ela depende única e exclusivamente da temperatura. Se mudou a temperatura, mudou a energia interna. Então você tem três grandezas aí relacionadas com a energia. Na verdade, são três formas de energia: calor, temperatura, calor, energia interna e trabalho, certo? Mas se você parar para pensar, essas três formas de energia nada mais é do que um total. Como assim, ó? Para acontecer tudo isso, eu tive que fornecer calor para o gás, certo? Olha aqui, forneci calor. Com esse calor fornecido, eu obtive um trabalho, mas também obtive uma variação de energia interna. Ou seja, se eu pensar em termos de conservação de energia, e aí a gente vai chegar aqui já na primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma lei de conservação de energia.
Já foi pergunta também isso de vestibular, se não me engano foi da Unesp, conservação de energia, o que seria a primeira lei de termodinâmica, uma lei de conservação de energia, né? Então você tem ali, ó, o calor que você forneceu se transformando em outras formas de energia. Ou seja, ó, o calor que você forneceu, ele favoreceu a variação da energia interna do gás, mas também uma parte se transformou em trabalho, no caso dessa transformação isobárica. E é exatamente por isso que o vestibular adora essa transformação isobárica, porque ela envolve essas três formas de energia: o calor, a variação de energia interna e o trabalho do gás. Por quê? Vão ter casos aí de transformações que nós vamos discutir agora, como por exemplo a transformação isovolumétrica ou isométrica, ou também chamada isocórica, onde que você não tem uma variação do volume, igual a panela de pressão. Você coloca lá dentro a água aquece, o vapor de água, você vai ter o quê? Um aumento da temperatura, obviamente, na hora que você fornece calor, tá? E aí você tem um aumento aí também da pressão do gás, certo? Mas você não tem aumento do volume, e claro, você não vai ter o trabalho. O que você tem aí no caso da transformação isobárica, tá? Só vou rearranjar aqui essas energias, porque ela normalmente ela é dada dessa maneira, ó. A variação de energia interna do gás é igual ao calor que ele troca menos o trabalho. Só passei para o outro lado, organizei, e aqui você tem sua primeira lei da termodinâmica, certo? Tá. Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos pensar em todas as transformações aí que o gás tem. Quais são elas? Olha aqui, ó. Acho que dá para vocês verem as transformações gasosas, tá? Tá faltando uma ainda, né? Mas a última aí, que é, digamos, a mais importante, porque ela que vai me promover, no caso aí, o funcionamento da máquina a vapor, né? Então ela é uma consequência desse estudo aí, como eu falei para vocês anteriormente. A transformação cíclica, né? Ela está diretamente ligada aí com a segunda lei da termodinâmica, então depois a gente vai estudar ela com um pouco mais de calma, tá? Então, ó, perceba essas quatro transformações: a isovolumétrica, como eu falei, que ela pode ser chamada isocórica, ou também isométrica, a isobárica, a isotérmica e a adiabática. Acho que essas três primeiras, acho que é simples a interpretação dela, né? Se a gente pensar na palavra grego, iso é igual, isovolumétrica, volume igual, volume constante, isobárica, pressão constante, isotérmica, temperatura constante. Ótimo. Como que nós vamos analisar essas transformações aqui? A gente vai analisar em termos das variáveis de estado, correto? E também aí da energia trocada nas transformações. Para a gente analisar em termos das variáveis de estados, eu tenho que recordar aqui de uma relaçãozinha bem importante, acho que vocês recordam, que é bem simples, né? Que é a equação de Clapeyron. Como que é a equaçãozinha de Clapeyron? Pressão vezes volume é igual ao número de moles do gás vezes a constante ideal vezes a temperatura. Por que eu vou pensar nisso? Para relacionar aí as variáveis, para a gente ver qual variável vai ser diretamente ou inversamente proporcional à outra. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira. Ó. Vamos olhar aí a isovolumétrica, correto? Então, isovolumétrica, como a gente falou, vai ser a pressão constante. Pressão constante, ou perdão, volume constante, como que vai ficar representado nesse gráfico aqui, ó? Vai ser uma reta. Espero que consiga fazer uma reta aqui. Acho que deu uma reta. Ó. Tá vendo? Ó? Paralela ao eixo da pressão. Por quê? Isso que está te indicando aqui, ó, que o volume está constante. Então você sai do estado inicial A aqui, e vai para o estado inicial B. Ou vice-versa. Tá? Você pode tanto de A para B quanto B para A. Correto? O que a gente tem que analisar aqui? Bom, o volume não está mudando. Exemplo para vocês, eu já dei a panela de pressão. Correto? Tá. O que eu tenho que analisar aqui?
Eu não estou no gráfico aqui interpretando a temperatura, é um gráfico de pressão por volume. Poxa, mas claro que a temperatura está por trás disso. São 3 as variáveis de estado. Se eu olhar para a equação de Clapeyron, olha aqui, ó. O volume está constante. Então, qual que é a relação entre pressão e temperatura? Eles são diretamente proporcionais. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pressão diretamente proporcional à temperatura. Certo? Esse alfa aqui indica aí diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, pensa aí novamente na panela de pressão. Se aumenta a temperatura, as moléculas mais agitadas ali se debatendo, claro que vai aumentar a pressão. Lei geral dos gases, Pivot-Pivotó. Como que vai ficar essa lei geral aqui? Poxa, se eu não tenho volume variado, não tem por que colocar ele. Então vai ficar assim, ó. Pressão de ar sobre temperatura de ar. Opa, é ar. Poderia colocar inicial, final também, mas aqui, como eu estou representando termos de A a B, é igual pressão de B sobre temperatura de B. Tá? Então deu para perceber aqui, ó, que a variação do volume é zero. Se a variação do volume é zero, o que acontece aqui? Não tem trabalho. Tá vendo? O trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, e eu olhar aqui para a primeira lei da termodinâmica, eu corto esse termo aqui. Então, ou seja, eu vou ter a primeira lei da termodinâmica expressa dessa maneira, ó. Variação da energia interna é igual ao calor, não tem trabalho. Ou seja, todo o calor ele vai utilizar exatamente para armazenar ali. E a gente pode até pensar agora, de um jeito macroscópico, que o gás é uma mola que está sendo comprimida ali e armazenando energia. Ou seja, o calor que ele está recebendo ali, ele vai armazenar aí na forma de energia interna. Certo? Ótimo. Agora vamos para transformação isobárica. Transformação isobárica, você já sabe aí que é a pressão constante. Bom, primeira coisa, se eu olhar aí para a lei de Clapeyron aí, ó, a pressão é constante, então eu não vou me importar com ela. Qual a relação que eu tenho entre o volume e a temperatura? Eles são diretamente proporcionais. Ou seja, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Olha aqui, volume e temperatura diretamente proporcionais. Tá? E como que vai ficar esse gráfico? Poxa, eu não coloquei o gráfico aqui, ó. Como que ele fica? Ele fica constante, né? Constante em termos do quê? Da pressão, obviamente. Olha aqui, ele vai ficar dessa maneira. Ó, uma linha paralela ao eixo do volume aí. Opa! Aqui, se eu olhar, eu já percebo que esse gás tem uma área aqui embaixo. Esse gás, esse gráfico tem uma área. Essa área quer dizer o quê? O trabalho. Você tem aqui, você pode ter uma expansão, se for de A para B, ou uma compressão, se for de B para A. Tá? E como que eu interpreto em relação à lei geral dos gases, Pivot-Pivotó? Não vai entrar pressão, porque ela não muda, então vai ficar assim, ó, volume de A sobre temperatura de A é igual volume de B sobre temperatura de B. Correto? E essa transformação, como eu falei para vocês, o vestibular adora. Tá? Por quê? Ela envolve as 3 variáveis aí da primeira lei, as 3 formas de energia. ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Outra coisa importantíssima aqui. Prestem bastante atenção nisso, pessoal. Todos os 3 aqui vão ter o mesmo sinal. Como assim? Se a variação de energia for positiva, o calor é positivo, o trabalho é positivo. Se a variação de energia interna for negativa, o calor é negativo e o trabalho é negativo. Como assim, ó? Vou pegar o caso mais intuitivo. Se o gás está ganhando calor, igual o exemplo ali que eu mostrei anteriormente pelo desenho, o gás está numa fonte de calor. Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar, obviamente, essa temperatura. Aumentar a temperatura está aumentando a energia interna, portanto, positivo.
Gás ganhou calor é positivo. E ao mesmo tempo ele se expande, certo? Se ele está se expandindo, trabalho é positivo, variação de volume é positivo. Pronto, olha aí, todos positivos. Agora pense no seguinte, agora você coloca o gás, aquele êmbolo, aquele recipiente dentro de um negócio com gelo. Então o que vai acontecer com o gás? Ele vai perder calor. Ele perde calor. Perder calor para o gás é negativo, certo? Consequentemente, a temperatura dele vai diminuir. Opa, diminuiu a energia cinética, diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. Negativo também, variação de negativa. E aí o gás vai comprimir. No frio as coisas contraem. Pensa nisso, tá? Então você tem aí um trabalho também sendo negativo, um trabalho aí que o gás está sofrendo esse trabalho. Isso é um fator importantíssimo para você lembrar aqui da isobárica. Vamos aí para outra transformação agora, a isotérmica. A isotérmica é um pouquinho mais complicada porque o gráfico dela vai ser uma curva, certo? Vamos colocar essa curva aqui. Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Shit. Pronto, vai. Tá. Pronto, agora deu pra ver, né? Então você tem o que aqui, ó? Estado A, estado B, tá? Bom, deu para perceber já pelo próprio gráfico que você tem uma área aqui embaixo. Tá? Claro que não dá para calcular diretamente, né? Não tem como porque é uma curva. Até daria, mas vocês iriam precisar do chamado cálculo diferencial integral. Vocês não trabalham ainda com isso, então a gente vai encontrar uma outra maneira de calcular esse trabalho aí. Tá? Primeiramente, né, vamos analisar aqui em relação à equação de Clapeyron. Ó, a temperatura está constante. Então, se eu olhar para a pressão e para o volume, o que acontece? Eles passam a ser inversamente proporcionais. Né? Todo esse lado direito da equação aqui, ele é constante. Ó, tá? Então, você tem do lado esquerdo pressão vezes volume. Se passar o volume ou a pressão para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, eu posso falar aqui, ó, que a pressão ela é inversamente proporcional, nesse caso aqui, à temperatura. No caso, eu posso escrever dessa maneira, pessoal, ó, diretamente proporcional ao inverso da temperatura. A mesma coisa de falar inversamente proporcional, tá bom? Tá. Como que vai ficar aí a lei geral dos gases? Pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial. Pô, não vai mudar a temperatura? Pô, perdão, pessoal, eu tô falando besteira. Aqui é volume. Pressão inversamente proporcional ao volume. Pô, a temperatura não muda, cara. Deixa eu apagar isso. Mas não quer apagar por quê? Apagou. Tá. Bom. Pressão inversamente proporcional. Eita. Aqui, agora vai. Inversamente proporcional ao volume. Temperatura não muda. Tá? Então, como que vai ficar aqui o PVT Provotó? Poxa, você vai cortar a temperatura, né? Então, você vai ficar aqui, ó. Pressão de A vezes volume de A é igual pressão de B vezes volume de B. Correto? Agora é o seguinte, pensa aí. Se você não muda a temperatura, você não está mudando a agitação das partículas, das moléculas, dos átomos do gás. O que é diretamente dependente da temperatura? Energia interna. Falou de temperatura, você tem que pensar em energia interna. Então, se eu não vario a temperatura, aí a variação de energia interna também é zero. Correto? Agora, se eu pensar na primeira lei da termodinâmica, como que vai ficar ela, então? Delta U é igual calor menos o trabalho. O delta U é zero. Se eu passar para o outro lado o calor, então você vai ficar com isso daqui, ó. Calor é igual ao trabalho. Ou seja, todo o calor que o gás recebe aqui, ele transforma já em trabalho. Como que você consegue fazer uma transformação dessa? Eu sei que é estranho você pensar nisso, pessoal.
Poxa, você está fornecendo calor para o gás, você está aquecendo ele e ele não está aumentando a temperatura. Pois é, ele está descontando esse calor na forma de trabalho. Como que você consegue fazer uma transformação dessa? Isso é uma transformação que nós chamamos um processo quase estático. É um processo devagarzinho. Você vai lá, você dá um pouquinho de calor pro gás, você vê que está aumentando a temperatura, você para. Mas você vai ver que ele vai expandir um pouquinho. Você vai lá, faz de novo. Ele expande mais um pouquinho, certo? E assim sucessivamente, sem mudar a temperatura do gás. Correto? Agora nós temos aí uma transformação bem legal, que é a transformação adiabática. Tá? O que seria essa transformação adiabática? Pensa o seguinte, ó, uma coisa legal. Diabo. Diabos lembra do quê? Inferno. Inferno é quente, calor. A é um prefixo de negação, se não me engano, né? Então, não diabo, não inferno, não calor. Ou seja, vocês não vão esquecer isso, é idiota, mas vocês vão lembrar aqui que não tem troca de calor. Então, o calor nessa transformação é zero, tá? Como que é essa transformação? Ela é uma curva também. Ela é uma curva um pouco mais inclinada do que a transformação isotérmica. Tá aí, ó. Então, você tem também um trabalho aqui embaixo desse gás. Parece que eu desenhei uma mosca aqui sem querer. Pronto. Aqui. Eita, deu errado. Então você tem um trabalho aí devido à área do gás. Você tem os dois estados, de A para B. Aqui nós analisamos em termos das 3 variáveis de estado. Então você vai trabalhar aí com a lei geral dos gases, a pressão de A vezes volume de A sobre a temperatura de A, tá? É igual a pressão de B vezes volume de B sobre temperatura de B, correto? Bom, eu já estou falando aí que o calor é zero, não tem troca de calor. Então como que vai ficar a primeira lei da termodinâmica, ou essa lei de conservação de energia? A variação de energia interna é igual, calor é zero, então você vai ter aqui menos o trabalho. Tá? Pessoal, como que se dá essa transformação? Ao contrário da isotérmica, a gente pode ter aqui uma transformação muito rápida. Pensa o seguinte, imagina que você tem um êmbolo, uma seringa, certo? Você tira a agulha lá, você segura a pontinha dessa seringa, você fecha a seringa. Ou seja, o gás está contido lá no interior dela, e aí você comprime essa seringa rapidamente. Comprime rapidamente. O que aconteceu? O gás sofreu um trabalho, certo? Ele sofreu um trabalho, então o volume dele ali vai diminuir, as moléculas vão ficar contidas num espaço menor, e aí, consequentemente, elas vão se agitar mais. Então elas vão aumentar a temperatura. Dá tempo desse gás trocar calor? Não dá. Por quê? Pô, se eu pegar uma xícara de café quente, colocar aqui, para você trocar calor com o meio ambiente demora um tempo, não é instantâneo. Então essa transformação, por ela ser mais rápida, você não tem a troca de calor. Você só tem o trabalho e a variação de energia interna. Ou seja, você só vai ter a compressão e a expansão do gás, um dos dois, né? No caso, se for de A para B, é uma expansão. No caso de B para A, é uma compressão, tá? E, consequentemente, você vai ter só ou aumento de temperatura ou ou a diminuição de temperatura, claro, relacionada aí com a variação de energia interna. Só para encerrar aqui, pessoal, seguinte, como que eu diferencio uma adiabática de uma isotérmica? Vamos supor que você pega um exercício e o exercício só te deu o gráfico de pressão por volume, pressão em newtons por metro quadrado, volume em metro cúbico, e acabou e você tem uma curva. Como você sabe se é uma diabática ou uma isotérmica? Não adianta falar, essa tá mais inclinada, é uma diabática. Ou essa daqui não tá tão. Não, pelo olho você não vai conseguir ver isso. As duas são praticamente iguais. O que muda de uma para outra? Seguinte, o que você tem que fazer aqui, ó? Olha para a isotérmica, olha para a curva, na verdade, né? Se você perceber, nesse caso aqui, que o produto de pressão por volume é constante, certo? Ou seja, se você multiplicar a pressão de A, aqui, ó,
Se eu multiplicar aqui, ó, você tem um dado que o gráfico vai te fornecer aqui, ó. Pressão em A e o volume em A, tá? Então você multiplica esses dois. Se você vê que dá a mesma coisa que a pressão em B e multiplicado pelo volume de B, então você tem uma transformação isotérmica. Se você vê que dá diferente, obviamente você vai ter uma transformação, muito provavelmente, né? Você vai ter uma transformação adiabática. Certo?